comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 4. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 35. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia com ele outros barquinhos que o seguiram. Ora, levantou-se grande tempestade de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer amém? Amém. Sente-se, por gentileza. Empreste-me os seus ouvidos, me dê sua preciosa atenção por alguns instantes. Eu quero comunicar a palavra de Deus a você, com muito temor e tremor. Baseado no que nós acabamos de ler, eu quero lhes falar nesta noite sobre o governador das ondas. O capítulo 4, especificamente a partir do versículo 35, nós vamos encontrar aí mais um dos grandes milagres que a Bíblia Sagrada registra, em especial o evangelista Marcos. E ele vai tratar aqui sobre um feito extraordinário, sobrenatural, realizado por aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. O capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos é um dos escritores da Bíblia com mais riquezas de detalhe. Como diz o poeta paraibano, com uma minuciosidade muito expressiva, riqueza de detalhes. Somente Marcos e Lucas trazem tantos detalhes acerca do que Jesus realiza. E Marcos, por sua vez, quando vai retratar sobre este acontecido, ele o faz com uma riqueza de detalhes muito grande. Eu queria que você observasse que Marcos começa a falar, no verso 35,
E o que Marcos diz é o seguinte: naquele mesmo dia. Com isto, Marcos está fazendo uma referência ao que aconteceu naquele dia, os feitos daquele dia, as realizações daquele dia, os acontecidos daquele dia. Exatamente aqui que Marcos vai trazer à tona o que o próprio Cristo, na qualidade de governador das ondas, estava disposto a fazer naquele dia, considerando que Jesus, naquele dia, já tinha operado sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que eu acho lindo é que quando Marcos apresenta Jesus aqui, Marcos diz que Jesus é incansável, que o governador das ondas é incansável. Como assim? Ele fez pela manhã, ele fez à tarde e ele ainda estava disposto a continuar fazendo. Ei, Jesus é imparável, ninguém conseguiu parar Jesus. Quando Jesus aceitou a proposta de cumprir o ide do Pai, ele veio com a missão de que ninguém iria lhe parar. O reino das trevas tentou, não conseguiu. Pedro, usado pelo diabo, tentou parar Jesus e também não conseguiu. Os escribas e fariseus tentaram parar o governador das ondas e não conseguiram. Aleluia! A morte não conseguiu parar o meu Jesus. O tempo não conseguiu parar o meu Jesus. O sol causticante do Oriente Médio, que é 50 graus Celsius durante o dia e 50 graus negativo durante a noite, também não conseguiu parar, porque ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Trabalhemos enquanto é dia de forma incansável. Ninguém conseguiu parar. Eu tenho uma notícia para dar a você: o Jesus que fez pela manhã e fez à tarde, ele não mudou. Ele está aqui esta noite e ele ainda pode fazer. Aleluia! Marcos vai trazer aqui a existência, o governador das ondas, como alguém imparável. É por isso que ele diz: naquele mesmo dia. Agora, o que me chama a atenção no texto, e eu volto para o que eu disse no início, sobre a riqueza de detalhes de Marcos, pastor Edmar. Quando Marcos diz assim, olha, naquele mesmo dia, sendo já tarde. Olha que coisa interessante. Naquele mesmo dia, quando já era tarde, o governador das ondas se manifesta. Olha para cá para eu dizer uma coisa para você. A especialidade dele é se manifestar quando já é tarde. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Como assim, pastor? No nosso tempo, na nossa hora, no nosso time, tem circunstâncias que nós julgamos dizendo: já acabou o tempo, não tem mais jeito, já é tarde. É aí que ele chega, é aí que ele vem, é aí que ele se manifesta. Ei, aquilo que você julgou como já tarde, é a hora dele se manifestar, é a hora dele fazer. Pastor, já está tarde para a medicina, para ele nunca fica tarde. Pastor, já está tarde para a justiça, não cabe mais recurso. É agora que ele chega, se manifesta para fazer. Aleluia. O problema nosso é que quando nós lidamos com o tempo, nós entramos às vezes em conflito. Por quê? Porque pelo fato de sermos limitados como seres humanos, às vezes o tempo faz com que entremos num estado de ansiedade e cansemos. A própria Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração.
Como seres limitados, nós às vezes nos frustramos porque queríamos que acontecesse no nosso tempo. E às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E eu tenho uma notícia para dar a você: não adianta entrar em desespero. Como diz na minha terra, não adianta se aperrear, só vai acontecer no tempo dele. Pastor, porque Deus não fez ainda? Porque não é o tempo dele. E eu ainda vou dizer mais: se Deus fizer no nosso tempo, nós corremos o risco de estragar. Agora, por que é que Deus deixa para fazer no tempo dele? Porque quando chega o tempo dele, é porque estamos preparados para receber o que está reservado para nós. Então não se desespere com o tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe quanto tempo eu estou esperando. Tem gente que entra numa briga muito grande com o tempo, quando vai ser o tempo, qual momento será o tempo. Há quem diga que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo que nem mesmo o próprio tempo sabe o tempo que o tempo tem. Olha para cá, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus é dono do tempo, mestre do tempo, guia do tempo, tutor do tempo, controlador do tempo, esticador do tempo, encolhedor do tempo, adiantador do tempo. Ele processa o tempo, ele eleva o tempo, ele abaixa o tempo, ele abre o tempo, ele fecha o tempo, ele traz o tempo, ele leva o tempo, aleluia, e ele é especialista a fazer no tempo dele. Pastor, o que é que eu faço para esperar? Espera, como o salmista disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é que acontece para quem espera, pastor? Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Os jovens correm e se cansam, caminham e se fadigam, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Jeremias 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Só quem está esperando em Deus, deixa eu ver, só quem está esperando em Deus. Eu tenho uma notícia para lhe dar: você não perde por esperar. Quem espera em Deus não quebra a cara. Quem espera em Deus não erra. Quem espera em Deus não se frustra. O que Ele disse que ia fazer e você está esperando, se prepare, vai chegar a hora dele fazer. Aleluia. Eu acho muito interessante quando Marcos disse: naquele mesmo dia, sendo já tarde. Primeiro, Marcos deixa bem claro que o governador das ondas é incansável, naquele mesmo dia, imparável. Segundo, Marcos diz que ele se manifesta, ele chega, ele vem, ele faz, ele resolve, aleluia, quando nós entendemos ou julgamos que já é tarde. Agora olha o que é que Marcos diz: naquele mesmo dia, sendo já tarde, Jesus e uma grande multidão, aleluia, Jesus e uma grande multidão. Jesus tinha algo na vida dele, pastor Edimar, eu estou pronunciando certo seu nome? Pastor Edmundo, perdão, pastor Edmundo, agora sim, porque eu falava Edimar, que os irmãos ficavam olhando assim: com quem é que ele está falando? É porque eu acabei me equivocando, mas agora eu entendi, pastor Edmundo. Olha para cá, Jesus possuía uma coisa, pastor Edmundo, que um escritor americano chamado John Maxwell, ele chama de lei do magnetismo. O que é isso? Jesus atraía pessoas, e ele não só atraía um tipo de pessoas, ele atraía do mais velho em idade ao mais novo. É só você observar que as crianças gostavam de estar
perto de Jesus. Então Jesus atraía. Onde Jesus chegava, diz a Bíblia que afluíam as multidões. Ora, diz a Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Marcos que Jesus chegou numa casa e ninguém conseguiu esconder Jesus. Daqui a pouco a multidão estava na porta, porque Jesus atraía as pessoas. Nós estamos aqui porque fomos atraídos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos redimiu. Jesus e uma grande multidão. Todas as vezes que eu penso nas multidões que afluíam a Jesus, eu começo a observar, de acordo com o nível de comportamento. Você pode observar que Jesus andava com pessoas, e algumas pessoas tinham níveis de intimidade, tinham o nível da multidão. Qual que era o nível da multidão? Aqueles que vinham para comer pães e peixes, ou no máximo ouvir uma palavra. Qual que era o nível dos discípulos? Os discípulos eram os que estavam dispostos a aprender. Qual que era o nível dos apóstolos? O nível dos apóstolos era aqueles que estavam dispostos a não só aprender, mas a obedecer. Mas tinha também aqueles da qualidade de João, que recostava a cabeça no peito do mestre. Então tinha níveis de intimidade. Mas quando eu olho para a multidão, eu começo a observar e descubro que na multidão tinha 4 tipos de pessoas. Primeiro, as que vinham comer pães e peixe, porque espalhou-se a notícia que onde Jesus chegava, ele multiplicava pães e peixe, e ninguém morria de fome. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus multiplicava, era algo tão extraordinário, que até quem não vinha recebia. Como assim? Sobrava 12 cestos vazios, ele dizia, manda encher, é para quem não veio, é para quem não está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mandava em abundância. Então vinham aqueles que vinham comer pães com peixe. Segundo lugar, vinham os curiosos, observadores, espectadores, aqueles que vinham cheios de curiosidade para ver se era o que de fato as pessoas estavam anunciando acerca do Messias. Terceiro lugar, vinham aqueles chamados escribas e fariseus. Estes vinham para provar Jesus, testar Jesus, colocar Jesus no canto da parede. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Todas as vezes que eles vieram, quebraram a cara. Jesus nunca perdeu uma para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto lugar, tinha discípulo. Você pode fazer um apanhado nessas 4 pessoas aqui, ou tipos de pessoas que eu citei. Os que vinham para comer pão com peixe, os que vinham para observar, e os que vinham para testar Jesus. Agora chega para um discípulo e pergunta para um discípulo, o que te trouxe aqui? Ele vai dizer, eu estou aqui porque minha vida tem 2 histórias, uma antes dele, outra depois dele. Como assim? Antes dele eu não era, depois dele passei a ser. Antes dele eu não tinha, depois dele passei a ter. Antes dele eu não via, depois dele passei a ver. Antes dele caminhava para baixo, depois dele comecei a caminhar olhando para cima. Antes dele inferno, depois dele céu. Antes dele desgraça, depois dele graça. Antes dele infortúnio, depois dele glória. Antes dele pobre, cego e miserável, depois dele cheio de esperança e vida. O que era que movia o discípulo? O que é o que move o discípulo? O que move um discípulo é o amor. Ele é impulsionado por amor. Eu tenho certeza que ninguém está aqui porque lhe deram uma lavagem cerebral, prometendo-lhe coisas. Você está aqui porque sua vida foi transformada por Ele. Detalhe, e você está aqui não preocupado em receber nada, porque você sabe, tem um princípio bíblico. Qual? O princípio bíblico é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então você está aqui porque você foi atraído por Ele. Então Jesus e uma grande multidão. Jesus chega com aquela grande multidão. A Bíblia diz assim, às margens do mar da Galileia. O que eu acho interessante é que aqui Marcos trata como o mar da Galileia. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe.
Quando você chega em Lucas capítulo 5, Lucas chama de Lago de Genezaré. Quando você chega em João capítulo 21, João chama de Mar de Tiberíades. Espera aí, vamos ficar entre Marcos e Lucas. Marcos diz é mar, Lucas diz é lagoa, lago. A pergunta é: há diferença entre mar e lago? Sim, uma diferença gritante. Eu moro em Brasília. Brasília tem um lago artificial, o Lago do Paranoá. São 41 quilômetros de extensão de água, mas é artificial. Foi construído a mando de JK. Mas se você for lá no Nordeste, na minha terra, por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, você vai ver a imensidão do mar, a infinitude do mar, não tem fim. Então, entre mar e lago há uma diferença muito grande. Mas por que é que Lucas olha para o mesmo lugar? A pergunta é: Lucas está falando do mesmo lugar que Marcos está falando? Sim. Então como é que Lucas olha e diz: para mim é lago? Aí Marcos olha e diz: para mim é mar. Onde é que está o problema? O problema está na percepção humana, na visão humana. As pessoas olham para o mesmo lugar e cada um tem um entendimento diferente do mesmo lugar. Se eu tivesse ali, eu ia chegar para o mestre, para o governador das ondas, e ia perguntar: mestre, é lago ou é mar? Jesus ia dizer: sabe o que para mim? Não se embarace com entendimento humano, com visão humana. Os homens têm a visão que eles querem. Não se preocupe com o tamanho. Para mim é o lugar onde eu vou realizar hoje um grande, extraordinário milagre. Olha para cá, você não é o que as pessoas veem em você, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você já viu que tem gente que olha para você, uns dizem é bom, outros olham para você e dizem não é tão bom assim. Tem gente que olha para você e diz é bonito, tem outro que olha para você e diz não é tão bonito assim. E às vezes nós começamos a andar de acordo com o que as pessoas dizem de nós. Pare de se comportar de acordo com o que as pessoas estão falando de você. Você é muito maior do que o que acham, pensam ou dizem. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que você mesmo já achou que seria negativamente. Você é o que a Bíblia Sagrada diz que você é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus, rei sacerdote pelo sangue de Jesus. Então não importa o que alguém diz de você, o que importa é o que Cristo disse que você seria. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer: tu é mais do que vencedor. Deixa eu ver se tem alguém aqui que sabe que é mais do que vencedor. Segure as duas mãos lá em cima, por gentileza, por obséquio, por favor. Abra a boca mesmo com a máscara aí e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que Jesus chega às margens do mar da Galileia. Diz a Bíblia que quando ele chega lá, a primeira coisa que acontece antes do que ele vai propor, a Bíblia diz assim: e tendo Jesus despedido a multidão. Observe um detalhe: a multidão vai embora, fica só os discípulos. Você pode observar um detalhe: no final das contas, quem vem movido por interesse, só fica quem é movido por dentro. Aleluia. Quem vem com ganância, pensando em coisas materiais para testar, para provar, só visando o que é da terra, não fica. Ei, o que Jesus ia fazer era sobrenatural. Olha para cá, sobrenatural não é para gente rasa.
Sobrenatural não é para artificial. Sobrenatural não é para quem está pensando em coisas materiais. Sobrenatural é para quem está focado, centrado, buscando, querendo, comprometido com as coisas lá do alto. Quem é você? Quem é você no reino de Deus? O que move você? O que impulsiona você? O que mexe com você? O que é que balança as suas estruturas? Se são coisas materiais, você está no campo do superficial. Agora, se coisas materiais não abalam você, você está no campo do sobrenatural. Aí você vai viver coisas extraordinárias. Quem está focado só no material, qualquer coisinha estremece, pede para sair, desiste, murmura e reclama. Quem está focado no sobrenatural diz, sabe o que? Jó capítulo 19, verso 20. O que era que aconteceu? O que foi que aconteceu ali? Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos e perdeu amigos. Restou-lhe uma enfermidade que vinha da planta do pé à sinagoga da cabeça. Ele está sentado em cima de um montão de lixo, porque onde a Bíblia diz ali ser cinza, na verdade era lixo, cercado por amigos que vieram para acabar com ele. Em meio a tudo aquilo, Jó levanta a voz e disse, eu sei. Quando Jó disse eu sei, parece que eu vejo os amigos de Jó interpelando ele e perguntando, tu sabe de quê, ô infeliz? Olha como é que está a tua vida, tu perdeu tudo. Jó disse, deixa eu terminar a frase, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e como ele é, eu o verei. Ei, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Você pode perder tudo, se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você quer ver a diferença de uma pessoa que está focado no sobrenatural? Leia Abacuque capítulo 3, versos 16 e 17. O contexto de Abacuque ali é de bancarrota. Bancarrota social, bancarrota espiritual, bancarrota familiar, está um caos total. Em meio a tudo aquilo, Abacuque levanta a bandeira. Alguém chama de bandeira do otimismo, eu chamo de bandeira da fé, da esperança. Aleluia. Ele levanta a bandeira e canta dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento. Abacuque que diz, todavia, mesmo assim, com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. A multidão que vem interessada no material, vai. Fica só Jesus e os discípulos. Olha para cá. Jesus está junto com os discípulos às margens do mar da Galileia. Jesus olha para outra margem, dependendo da tradução bíblica, diz banda ou lado. Eu gosto da expressão outra margem. Jesus está do lado dos discípulos e diz assim: passemos para outra, passemos para outra, passemos para outra. Para estremecer a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis aqui em Umas, passemos para outra. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você e dizer, sabe o que? O 2020 foi um ano de margens velhas, margens de lágrima, margens de separação, margem de sofrimento, mas Deus começa através da sua vida 2021 para dizer, te prepara, 2021 Ele está levando você para outra margem, margem nova, margem nova. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para quem crê. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para quem tem fé. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para quem está entendendo. Ele te levará para outra margem. O que eu acho interessante nessa expressão,
eu percebo aqui 3 coisas só nessa expressão. Primeiro, eu vejo Jesus fazendo uma promessa: passemos. Noutras palavras, vou levá-los para o outro lado. Promessa de Jesus está no grau de infalibilidade. Se ele prometeu, não vai falhar. O que Deus promete, o que Deus prometeu não falha. Olha para cá, promessa de Deus não mofa, promessa de Deus não enferruja, promessa de Deus o rato não rói. Se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Isso é bíblico. Números 19, 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando Deus não acontecerá, e prometendo Deus não se cumprirá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, está escrito: bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo Israel, porque toda boa palavra que ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda a promessa que ele fez, ele a cumpriu. Salmo 119, versículo 162 está escrito: alegro-me mais nas tuas promessas do que quem achou grandes tesouros. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível mediante todas as suas promessas. Quando Paulo foi falar sobre Abrão, no capítulo 4 e verso 20 da carta dele aos Romanos, Paulo disse: Abrão não duvidou por incredulidade da promessa, antes fortificou-se, dando glória a Deus. Capítulo 4 e verso 21, porque estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus capítulo 10 e verso 36 está escrito: mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Hebreus 10 e 23 está escrito: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque o que fez a promessa é fiel para cumprir o que ele prometeu. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Então eu tenho uma notícia para lhe dar: promessa de Deus não cai por terra. Aleluia. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Pastor Edmundo, me ajude num detalhe aqui. Acho que o meu relógio do celular aqui está maluco. Agora que são 20h58, 9, não é isso? O senhor falou que eu posso ir até que horas? Até 9h30. Obrigado, pastor. Eu olhei para o meu relógio aqui, deu 8h33, eu falei, travou, parou aqui, deu chute aqui no relógio. Mas olha para cá, quando Jesus disse passemos para outra margem, primeiro ele faz uma promessa. Segundo lugar, sabe o que é que eu aprendo aqui? Observe que não está singularizado, não está no singular, está no plural. Jesus pluraliza aqui a expressão. Como? Ele não disse eu vou, ou ele não disse eu passo, ele diz o quê? Passemos. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu vou, mas vocês irão comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Jesus não é individualista. Como assim? Eu vou só e vocês se viram. Não, Jesus está dizendo eu passo, mas vocês irão passar comigo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Em terceiro lugar, Jesus não é indiferente. Ele poderia muito bem sentar-se na beira do lago ou do mar da Galileia e dizer para os discípulos assim: vão vocês, que eu vou ficar olhando aqui vocês passarem. Não. Jesus disse: vocês vão, mas eu vou com vocês. Vocês lutam, mas eu luto com vocês. Vocês atravessam, mas eu vou atravessar com vocês. Vocês pelejam, mas eu vou pelejar com vocês. Noutras palavras, essa luta não é sua, essa luta é minha. Deixa eu espiritualizar isso aqui e falar uma coisa para você. Você está começando a travessia de um ano
que alguém já anda dizendo por aí, pastor, que vai ser mais difícil do que o ano que passou. Já existem estudos, já chegaram a uma conclusão que esse ano vai passar mais rápido do que o ano passado, e a expectativa é de que não serão de coisas boas. Não interessa, o que prevalece aqui é o que Jesus está dizendo: eu passo com você. Sabe do que é que eu me lembro aqui? Eu me lembro de Isaías 43:2. Deus fala pela boca do profeta dizendo: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem os rios te afogarão, porque eu estou contigo. Sabe do que é que eu me lembro aqui? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome, guia-me pelas veredas da justiça. Olha para cá. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está o segredo, aqui está o segredo da sua vida, o segredo da sua vitória, o segredo da sua casa, o segredo do seu ministério, o segredo desta igreja é que você não está só, Ele vai com você. Uraba, shuraba, kalaia, séria, candará. Aleluia, aleluia. Ei, o governador das ondas te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou passar com você. Eu não sei se você sabe, mas a maior promessa da Bíblia não é receba. A maior promessa da Bíblia não é eu te darei. A maior promessa da Bíblia não é eu abrirei. A maior promessa da Bíblia não é eu curarei. A maior promessa da Bíblia não é eu te abençoarei com bênçãos materiais. Sabe qual é a maior promessa da Bíblia? Eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. O segredo do cristão é a presença dele. O segredo do cristão é andar com ele, é ele andar com o cristão. O segredo da minha e da tua vida é este aqui: qual? Passemos, eu vou com vocês. Quem se alegra com essa palavra? Eu vou com vocês, eu passo com vocês, eu atravesso com vocês, eu vou vencer com vocês. Depois que o governador das ondas faz a promessa, deixa bem claro que eles não iriam só. A Bíblia diz que ele sobe em um dos barcos. Subindo ele em um dos barcos, escuta isso aqui, eles começam a singrar o mar da Galileia. O mar da Galileia tem um clima semitropical, 213 metros acima do nível do mar. Escuta isso aqui. Os ventos que circundam o mar da Galileia são ventos quentes. Só que o mar da Galileia está cercado de montanhas, montanhas cujos ventos que vêm delas são gelados. Quando o vento gelado que vem das montanhas encontra-se com os ventos quentes que estão próximos ao mar da Galileia, são tempestades, temporais. Ei, entrar no mar da Galileia é saber que vai enfrentar uma tempestade. Atravessar o mar da Galileia é saber que pode se levantar o que a gente chama de maresia lá no interior. Ondas altas, mar bravio, ondas empoladas, isso já faz parte do mar da Galileia. Só que naquele dia, pastor, a Bíblia não fala de uma tempestade qualquer, tempestade costumeira, tempestade do dia a dia, porque quem abraçou a fé sabe que vai enfrentar problemas. Quem disse para você, vem para a igreja que tu não vai ter problema, aceita Jesus que tu não vai ter mais problema, enganou você e tomou seu dinheiro. Quem pregou desse jeito para você? Porque quem pregou assim, pregou errado, porque Jesus pregou diferente. Como foi que Jesus pregou? Mateus 16:24,
quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa cruz? Pastor, cruz significa sofrimento. Não, senhor. Cruz significa morte. Sabe o que Jesus disse? Quem quiser me seguir, venha morrer comigo. Evangelho não é sala VIP, nem lua de mel, nem colônia de férias. Quem está dizendo para você, venha que não vai ter mais problema, não, vai ter problema. O diferencial é que esses problemas irão trabalhar teu caráter, tratar tua identidade, melhorar você. Detalhe, os problemas que você enfrenta na presença de Jesus não são por acaso. Como assim? O que você passa hoje, o que você vive hoje, o que você sofre hoje, está te dando autoridade para você ajudar alguém amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Porque uma coisa é falar que Deus resolve problema, outra coisa é encarar o problema. Então quem vem para o Evangelho sabe que vai atravessar o mar da vida. E quem vai atravessar o mar da vida, a qualquer momento, pode se levantar uma tempestade. Só que a Bíblia diz assim, olha, entrando Jesus num dos barcos, começaram a atravessar. E de repente, diga comigo, de repente. É quando a gente menos espera, é ou não? É assim ou não? A gente pensa que com a gente nunca vai acontecer, não é? Quando a gente menos espera, nós somos tomados de assalto por algum problema, por alguma circunstância. Esses dias a minha filha, Giovana, eu tenho uma filha com 17 anos e esse aí com 15. Ela chegou lá na sala, estávamos eu e a mãe dela. Ela chegou na sala e disse, papai, mamãe, me ajude aqui. Uma amiga de um amigo meu está com a fé acabada porque a irmã dela estava com enfermidade, ela orou, a irmã ficou curada, mas ficou uma sequela da enfermidade, a irmã morreu e ela agora está em desespero. O que dizer para ela? Eu falei, não adianta tentar explicar muita coisa, diga para ela que prevaleceu a soberania de Deus. Como assim? Quando Deus quer, ninguém segura, não adianta ninguém querer fazer o contrário, Ele é soberano. Ele faz quando quer, como quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser, para glorificar o nome dEle, como Ele bem entender. Aí eu falei para ela, o segredo da verdadeira fé, não é quando você vê coisas, o segredo da verdadeira fé é quando você não está vendo nada. É aí que está a prova da fé. Ah, eu tenho fé, mas recebi. Ah, eu tenho fé, mas eu estou vendo. Ah, eu tenho fé, mas eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não recebi nada, mas a minha fé continua. E isso é fé. Por quê? O escritor aos Hebreus no capítulo 11 disse o quê? A fé é o firme fundamento. Fé não é estado de embriaguez. Fé não é estado de loucura. Fé é isso aqui, ó, firme fundamento. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu serei. Eu sei onde estava, eu sei onde estou e eu sei para onde vou. Eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele está fazendo e eu sei o que Ele vai fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. A fé que glorifica a Deus é quando nada está acontecendo, mas você está adorando, está glorificando, está bendizendo, porque você vive por Ele e não pelas coisas que Ele pode dar. A Bíblia diz que naquele dia, assim ó, de repente, levantou-se uma grande, não foi uma marolinha, não foi um ventinho qualquer, foi uma grande tempestade. Ei, quantos de nós não temos que de vez em quando enfrentar grandes tempestades? E como é que nós vamos enfrentar essas tempestades? Há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás, estávamos em casa, eu, minha esposa, meus filhos,
Todos nós estávamos nos recuperando do coronavírus, todos nós tivemos. E de repente o telefone tocou para minha esposa ir para o Piauí, minha esposa é do Piauí, porque o pai e a mãe dela estavam com sintomas. O pai dela com 81 anos, a mãe dela com 77, mal de Alzheimer. Ela pega um voo e vai para Tocantins cuidar da família. Só que antes dela ir na noite anterior, ela disse: eu sonhei que eu enfrentaria uma grande tempestade. E ela foi. Poucos dias eu estava em casa, mais ou menos 1h, raramente minha esposa me liga. É mensagem de WhatsApp. Eu estava no sofá, terminando uma leitura, quando eu olhei o telefone tocando. Quando eu vi que era ela, eu falei: meu Deus. Quando eu atendi o telefone, ela em desespero disse: minha mãe acabou de falecer. Peguei um voo, ainda de madrugada, fui para Teresina. Cheguei lá no sábado, fizemos o velório da minha sogra. O meu sogro fica no hospital, hospitalizado, sem o Covid, mas com algumas sequelas. Os médicos querendo dar alta, mas tínhamos um irmão da minha esposa lá, que é médico, ficou o tempo inteiro assistenciando. Ele teve todos os recursos da medicina que você possa imaginar. Os remédios mais caros que você possa imaginar foram disponibilizados para ele e a família. Eu fui visitar o meu sogro na quarta-feira. Cheguei lá, ele estava deitado na cama. O Guilherme foi lá também, não foi isso, Guilherme? Ele com o controle da televisão, assistindo bem descontraído. Eu brinquei com ele, falei: meu sogro, minha sogra era crente. Ele não professava ainda a nossa fé. Eu disse: quando sair daqui não vai beber mais. Ele falou: não, quando eu sair daqui agora eu vou viajar com a minha velha. Ele não sabia que a esposa já estava sepultada. Brincamos na quarta-feira, visitamos e a família toda lá com ele. Na quinta-feira ele teve uma pequena piora. Na sexta-feira o meu cunhado ligou e disse: ele vai ter que ir para a UTI, porque ele teve um problema lá chamado TEP, tromboembolia pulmonar. Meu cunhado disse: estou muito preocupado. O que é médico? Quando foi mais ou menos 11 horas da noite, ligaram para minha esposa e disseram: ele vai ter que ir para a UTI, provavelmente será entubado. Nós oramos, eu me lembro que a minha esposa dizia: Senhor, eu não aguento ficar órfão do meu pai também, já fiquei órfão da minha mãe. 3 da manhã mais ou menos, não foi, Guilherme? Nós estávamos dormindo quando a cunhada da minha esposa entra no quarto em desespero. Minha esposa salta da cama e diz: o que aconteceu? Ele passou mal? Ela disse: não. O que aconteceu? Ele foi entubado? Ela disse: não. Ela não já dizia coisa com coisa. O que aconteceu? Ela disse: ele acabou de morrer também de um infarto. Eu fiz o velório da minha sogra no sábado, com 8 dias eu fiz o velório do meu sogro. Mas o que me chamou a atenção em tudo isso, em todo este tempo, é que tanto no velório da minha sogra, lá na hora que o caixão desceu o túmulo, todo mundo, a maioria das pessoas católicas, espíritas que professam outra fé, a minha esposa aproximou-se lá de onde estavam as urnas lá, levantou as mãos para os céus e no meio de todo mundo cantou: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. As pessoas diziam: como é que pode essa mulher ter uma fortaleza como essa? Ela estava arrasada por dentro pela dor, chorando todos os dias. Mas no meio daquela tempestade toda, ela levanta as mãos para os céus e adora a Deus. Olha para cá. O diferencial do cristão é de como ele vai enfrentar a tempestade. Não importa o tamanho da tempestade, Deus te dará graça para você enfrentar. Ei, talvez alguém está dizendo: esse ano vai ser difícil. Deus me trouxe aqui para dizer a você: você vai atravessar para a glória do nome de Jesus. E eu tenho uma notícia para dar a você: tempestades não acontecem por acaso, não vêm por acaso.
tempestades são pedagógicas, tempestades trazem lições. Como assim? Olhe para mim, depois dessa tempestade, você será uma pessoa bem melhor do que o que já era. Depois dessa tempestade, você vai pregar melhor, cantar melhor, adorar melhor, servir melhor, liderar melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor. Sabe para que as tempestades vêm? Para levar as folhas velhas, a casca velha, e deixar coisas novas e trazer coisas novas. Olha o que é que a Bíblia diz: uma grande tempestade. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande que as ondas começaram a sacudir o barco. A Bíblia diz que as ondas revoltavam-se contra o barco. E sabe o que é que a Bíblia diz? E começou a entrar água no barco. O maior perigo está aqui. Diga comigo, uma coisa, mais forte, uma coisa é o barco na água. Outra coisa é a água no barco. O barco na água faz parte do processo. O barco na água atravessando o mar no meio de uma tempestade faz parte do processo. Agora a água no barco é problema. O mar é o mundo. O barco é a igreja. Os discípulos somos nós. Água no barco é sinal de que o barco pode. Ei, o barco na água não é sinal de que ele vai afundar. Você já viu vídeos aí de barcos enfrentando tempestade, que as ondas vêm e dão por cima. Meu Deus, agora vai. O barco desce lá e sobe. É o processo. Agora a água no barco, aí é sinal de alerta. Aconteça o que acontecer, pastor Edmundo. Estou acertando, não estou? Não permita que a água entre no barco. Vão chamar o senhor de chato, de quadrado, de retrógrado, de radical, de um monte de coisa. Vão usar vários adjetivos, vão lhe chamar até de chato. Mas é zelo, e que quem tem zelo não deixa a água entrar no barco. Oh, aleluia! Eu fico imaginando cada discípulo com um canequinho na mão, dizendo: entrou água, a gente joga para fora, porque o lugar dela não é aqui, o lugar do mundo não é aqui, o lugar da influência mundana não é aqui, o lugar da ingerência mundana não é aqui. Aqui é lugar de Cristo, dos discípulos, da glória e da presença. Nós fomos chamados para atravessar o mar, e não para ver o mar dentro do barco. Os discípulos entraram em desespero quando viram o barco sendo sacudido e a água entrando no barco. A Bíblia diz que eles gritaram alto, e quando procuraram Jesus, sabe onde era que Jesus estava? Na proa do barco. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ei, o governador das ondas está na proa do barco dormindo. Olha para cá, quem dorme no meio de uma tempestade é quem tem total segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem dorme no meio de uma grande tempestade sabe que está no controle. Oh, aleluia! Eu não sei se você já passou por isso. Você procurar a solução em Jesus e parece que Jesus não está nem aí. Quando os discípulos olharam, Jesus estava dormindo. Eles aproximaram-se de Jesus e perguntaram: mestre, não te preocupas conosco? Não se te dá que pereçamos? Ou seja, tu não estás preocupado com o estado em que estamos enfrentando? Eu não sei se você já passou por isso. Tem momentos da nossa vida que parece que Jesus não está nem aí. Fala a verdade. Tem momentos que a gente se sente só, parece que está sozinho ou não? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu já falei aqui que a maior promessa dele é: nunca vos deixarei. Sabe qual é o grande problema? É a nossa percepção.
A nossa percepção indica que Jesus só está quando alguém rodopia na frente da gente, bota a mão e diz assim, diz o Senhor, opa, Jesus está. Ou quando a gente escuta muito barulho, opa, Jesus está. Mas nem sempre. Quer ver um detalhe? Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. A Bíblia diz que Elias estava na caverna e Deus se manifestou. Mas sabe o que é que aconteceu? Primeiro veio o fogo. A Bíblia diz, Deus não estava no fogo. Nem todo fogo Deus está nele, meu irmão. A Bíblia diz que houve terremoto e barulho. Deus não estava no vento forte. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, e soprou uma brisa. Um cício é uma brisa. Soprou uma brisa. Sabe o que é uma brisa? É aquele ventozinho sereno. O problema é que a gente acha que Deus só está na gritaria, na quebradeira. Quando soprou a brisa, a Bíblia diz assim, e Deus estava naquele vento. Às vezes Deus está nos mínimos detalhes e a gente não percebe, o problema é nosso. Às vezes Ele está no mínimo detalhe, numa coisa simples, singela. Ele está dizendo, eu estou aqui, perceba, olha, a gente quer que algo extraordinário aos nossos olhos aconteça. Escuta isso aqui, quando os discípulos gritaram, mestre, não se te dá que pereçamos, a Bíblia diz que Jesus colocou-se de pé. Eu vim aqui nesta noite para dizer que em meio ao mar que você está atravessando e a tempestade que você está enfrentando, Jesus te trouxe aqui para te dizer, hoje eu me coloco de pé. Sabe o que é isso aqui? O governador das ondas assumindo o controle de todas as coisas, ou melhor, mostrando-se que está no controle. Diz a Bíblia que Jesus repreende o vento e mais forte, repreende o vento e sabe o que é que eu aprendo aqui? O vento e o mar escutou o timbre da voz do governador das ondas. O que é o vento e o mar, senão duas coisas criadas por ele? Significa dizer que o que ele criou, ele tem domínio sobre aquilo que ele criou. Detalhe, aquilo que ele criou lhe obedecerá. Essa tempestade que você está enfrentando vai ouvir o timbre de voz do governador das ondas e ela vai ter que cessar. Olhe para cá, eu já estou terminando. Essa tempestade aqui não foi uma tempestade natural, comum. Sabe por quê? Jesus está indo para a aldeia de Gadara. Ok? Capítulo 5 de Marcos, ele chega na aldeia de Gadara. Quando Jesus chega na aldeia de Gadara, ele repreende uma legião de... Só que tem um detalhe. A mesma palavra, pastor Edmundo, no grego, chamado grego koine, que é o grego usual, que os hebreus usam no dia a dia. O mesmo termo que ele usa no grego para repreender os demônios é o que ele usa aqui para repreender a tempestade. Espera aí, significa dizer que não era uma tempestade comum. Era uma tempestade levantada, provocada pelo mal. Para quê? Para Jesus não chegar lá em Gadara. Eles queriam atrapalhar a chegada de Jesus em Gadara. Por quê? O diabo dominava lá em Gadara. Quando ele viu que Jesus está atravessando o mar, ele disse, vamos criar um obstáculo para ele não chegar. Porque se ele chegar, a gente perde o controle, o domínio, o reinado. A gente perde tudo. Onde ele chega, a gente perde o domínio é dele. A gente perde o controle é dele. A gente perde o reinado é dele. Ei, eu tenho uma notícia para dar a você. Talvez essa tempestade é porque ele está atravessando com você para algo extraordinário na tua família, na tua casa, e o diabo está querendo atrapalhar, mas Deus me trouxe aqui hoje, ele vai repreender essa tempestade, nada vai atrapalhar o propósito dele. Escuta isso aqui, ele repreende o vento e o mar. Diz a Bíblia que o vento e o mar lhe obedecem. Ele disse, acalma-te mar e cala-te vento. Ele repreende o vento e o mar. Aí ele olha para os discípulos e diz assim, homens de pouca fé, por que estáis inquietos? Sabe o que é que eu descubro aqui, senhores? Jesus acalma duas tempestades. Jesus acalma a tempestade que está fora. Jesus acalma agora a tempestade que está dentro.
Não adiantava nada Jesus acalmar a tempestade que estava fora e deixar a tempestade que estava. Sabe por quê? A pior tempestade não é a que está fora. A pior tempestade é a que está dentro. Você não sai daqui nesta noite com uma vitória pela metade, parcial. Jesus não vai fazer pela metade. Ele vai estar acalmando a tempestade que está fora, está acalmando a tempestade que está dentro. Ei, Ele está trazendo calmaria para o seu coração. Deixa eu ver quem recebe essa palavra aqui. Ele está trazendo brisa para o seu coração. Ele está trazendo suavidade para o seu coração. Ele está trazendo, aleluia, plenitude para o seu coração. Essa tempestade que está perturbando você dentro da tua alma, sai hoje, porque o governador das ondas está neste lugar para acalmar a tempestade. Quem acredita nesta palavra, fica de pé agora, mas fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Escuta isso aqui, eu termino. Eu queria pedir o ministério de louvor para se posicionar aqui por obséquio. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Vento balança. Olhe para mim. Olhe para mim. A Bíblia diz assim: e tendo ele acalmado a tempestade, repita comigo, fez-se. Fez-se do verbo fazer, não confunda não, tá? Falou em fez-se, hoje já tem alguém querendo ver os likes. É fez-se do verbo fazer. E fez-se uma grande bonança. Depois de uma grande tempestade, sempre vem uma grande bonança. Depois de um grande problema, sempre vem um grande motivo de celebração. Depois de uma grande dificuldade, vem um grande prazer em adorar por algo extraordinário que ele fez. Quando todos viram o que ele fez, os discípulos, pastor, começaram a olhar uns para os outros. E a Bíblia diz que eles perguntavam o quê? Quem é este? Espera aí, eu estou falando de discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus realizar muitas coisas. Ei, eles viram Jesus andar por cima das águas, eles viram Jesus curar enfermos, eles viram Jesus purificar leprosos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, mas nunca tinham visto Jesus falar com o vento e o mar lhe obedecer. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Jesus fez até hoje na sua vida não é 10% do que ele ainda vai fazer. Ele vai surpreender você. Segure as duas mãos lá em cima. Aleluia. Segure as duas mãos lá em cima. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou. Eu queria que você cantasse com a alma. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Levante a voz. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar,
mais um mar, pois firme está minha fé.